O inquérito das rachadinhas do Flávio vai voltar com tudo nas próximas semanas, mas por enquanto quem tá aí em fogo alto aí nas últimas semanas é o Carlos. Tá. Aí foram divulgados nos últimos dias nomes de ex-funcionários e funcionárias do Carlos Bolsonaro que estavam na prática da rachadinha e devolviam parte dos salários ao Carlos Bolsonaro. Pois bem, vamos lembrar, a rachadinha era o seguinte: vamos supor que a pessoa ganhava 10 mil por mês, a pessoa devolvia parte do salário para o Carlos. Lembrando, é dinheiro público. Então, o vereador ou algum deputado, quando contrata um assessor com dinheiro público, eles têm verba de assessoria. Eles contratam para isso ajudá-lo no mandato. Se não precisa de assessor, não contrata. A verba de assessoria não pertence ao parlamentar, né? Nossa, um deputado federal tem 130 mil para contratar assessores, o dinheiro é dele. Se não contratar ninguém, ele embolsa. Não. Só para contratar assessoria. Ele não pode fazer a prática da rachadinha, por exemplo. O Carlos Bolsonaro fazia, o Flávio Bolsonaro fazia, a verba de deputado estadual do Rio também é de mais de 100 mil por mês, a de vereador do Rio de Janeiro é um pouco menos, mas fazia. Uma das funcionárias está disposta a delatar, ex-funcionárias. O nome dela é Jussiara Raimundo da Cunha. Jussiara Raimundo Conceição da Cunha. Esse é o nome dela. Tem vários sobrenomes da pessoa, eu tô falando todos, por quê? Porque já a mídia começa a chamar ela de Jussiara da Cunha. Eu falo aqui Jussiara Conceição. Então vou chamar ela de Jussiara da Cunha. A Jussiara da Cunha, ela repassou mais de 700 mil no total para o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro e para a esposa dele. Nem todos os repasses eram feitos para o chefe de gabinete do Carlos, que é chamado José Fernandes, também um milico. O nome dele é Jorge Fernandes. O apelido dele é Jorge Sapão. Não sei por que Sapão, mas é o apelido dele. Pois bem, o Jorge Sapão recebeu aí 600 e poucos mil dessa outra funcionária do Carlos Bolsonaro. E a esposa do Jorge Sapão é amiga dela, tinham posts na rede social, uma citando a outra, são amigas. O post é irrelevante, uma citando a outra, feliz aniversário, coisa boba assim. Mas pelas publicações, dá pra ver que as duas se conheciam e uma citava a outra, se chamavam de amigas, são amigas. Então, o que parece é que o Jorge Sapão, ele começou a colocar amigos. É muito parecido com o que o Queiroz fazia. Vamos lembrar, o Queiroz era o tesoureiro das rachadinhas do Flávio, aí o amigo do Queiroz, que era companheiro dele na polícia, que era o Adriano da Nóbrega, estava preso por um assassinato. Os dois também foram acusados juntos de assassinato. Aí ele fez o quê? Começou a empregar no esquema lá das rachadinhas, como funcionários fantasmas, então esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega. Vários daqueles investigados, no caso do Flávio Bolsonaro, são pessoas que eram amigos e amigas do Queiroz. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, às vezes o político não conhece tanta gente assim, que geralmente são pessoas mais pobres, e que querem ali se sujar para ganhar uma merreca ali por mês, que para um político rico é uma merreca. Para um cara que é milionário, tá roubando milhões como o Flávio Bolsonaro, 700, 800 reais ali por mês, que era o que ganhava o pessoal das rachadinhas para fazer nada, era uma merreca. Muita gente não ia se sujar por isso. Mas eles achavam ali o pessoal, a pessoa aceitava entrar no esquema. Ó, seu salário é 5 mil, você declara no seu imposto de renda 5 mil, tudo 5 mil, mas você devolve ou você fica só com 700, 800 reais. Você não tem que trabalhar. Algumas pessoas aceitavam. Tinha gente que trabalhava, mas estava no esquema da rachadinha. Nem todos eram funcionários fantasmas. Tinha alguns que, seu salário é 5 mil, você vai trabalhar, mas na verdade você ganha só 2.500. Os outros 2.500 você devolve. Aí tinha gente que aceitava. Era mais fácil. Porém, no caso do Carlos, a coisa foi além, porque tem suspeitas de que essa Jussiara, talvez ela fizesse parte da inteirinha, não era rachadinha, é inteirinha mesmo. Em algumas das pessoas, o Carlos Bolsonaro e esse Jorge Sapão roubavam todo o salário da pessoa, porque a pessoa nem sequer sabia que era contratada. A Jussiara da Cunha, Jussiara Gonçalves Conceição da Cunha, tem um monte de nome, a Jussiara da Cunha tem uma coisa, eu também tenho mais nome que ela. Eu tenho um monte de sobrenome. E eu escolhi dos reis, né? Tinha muita escolha pra mim. A Jussiara da Cunha, ela é uma pessoa pobre, ela mora numa casa pobre. A casa dela é num bairro chamado Cordovil, quem é aí do Rio de Janeiro deve conhecer. E aí, a casa dela é assim, metade do lugar é a casa dela e metade é uma oficina mecânica que não pertence a ela, ou seja, ela divide ali com uma oficina mecânica. A casa dela é uma casa de tijolo exposto, não tem nem, assim, parede, assim, tudo, não, é tijolo, assim. Você vê que a casa que tem tijolo, não tem nem o reboque ali na parede, geralmente é uma pessoa bem mais pobre, num bairro pobre, aí você fala, peraí, como é que uma pessoa pobre, num bairro pobre, tinha dinheiro para transferir 700 mil para conta
do amigo da amiga. Tem coisa estranha aí. Você transferiu para sua amiga mais do que o valor da sua casa. Vamos lembrar, não é 700 mil de hoje. 700 mil de alguns anos atrás, quando valia bem mais. Vamos lembrar, durante o governo Bolsonaro, o real desvalorizou muito. Foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, disparado. Disparado. O real, durante o governo Bolsonaro, vamos lembrar, quando o Bolsonaro entrou, você comprava um quilo de picanha por, sei lá, 30 e poucos reais. Quando o Bolsonaro saiu, era mais de 90. Só para falar picanha, que a carne é mais cara. Você pega o preço de qualquer coisa, arroz, feijão, qualquer coisa. Agora você imagine 700 mil de muitos anos atrás. Era muita grana mesmo. Como é que você tá pobre, toda endividada? Ela tem uma... Aí vem a pior parte, o Ministério Público está investigando, viu? Ela tem uma empresa de quentinhas, que ela abriu no final de 2021. Aí olha só como tem coisa errada. Ela abriu uma empresa de quentinhas, a empresa dela não, vendo quentinhas, tá, mas a empresa dela não tem Instagram, não tem Facebook, não tem TikTok, enfim, não tem redes sociais a empresa dela. Ok. Existem hoje, em 2023, algumas empresas que não tem nem rede social. Existem, algumas realmente não tem. Tá. É raro, viu? Muito raro. Até empresa aí que a pessoa faz em casa, que não é nem empresa, né? É o empreendedor, o empreendedor aí que a Globo defende, que é o empresário de si mesmo. A pessoa faz quentinha e virou empresária, segundo a Globo, empreendedor. Na verdade, a pessoa tá quase passando fome e vai vender quentinha. É isso que acontece, na maioria dos casos. Tá. Mesmo assim, fazem rede social, faz uma continha no Instagram, pede para os amigos seguirem, compartilharem para ganhar mais clientela. É estranho não ter rede social. Aí vem a pior parte. A empresa de quentinhas da Jussiara está registrada no endereço do Jorge Sapão, que é o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. Aí você fica, peraí. Por que você registrou uma empresa no endereço do cara para quem você estava transferindo tanta grana? Tem coisa muito errada aí, ô Jussiara. Então a Jussiara ela é investigada, a Jussiara pode ser presa junto com os outros. Vamos lembrar, todo mundo que cometeu o crime pode ser preso. Se for provado que a pessoa sabia que cometeu o crime, vai presa. Então a Jussiara está aí na iminência de ser presa e ela está assim, peraí. E segundo matéria do Globo, a Jussiara está disposta a falar, ó, eu vou falar aí o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com o caso da Jussiara. Não sei se era rachadinha, se era inteirinha, se era rachadinha e ela era funcionária fantasma e ela ficava com parte dos salários e depositava 80%, 90%. Se era rachadinha e ela realmente trabalhava para o Carlos, mas ela devolvia aí ela ficava com 30% do salário, 20% e devolvia o resto, então ficava um pouquinho mais porque trabalhava. Mas o Ministério Público diz o seguinte, a Jussiara não tem registro de funcionária na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ou seja, ela nunca esteve lá. Aliás, teve uma vez. Sabe quando teve na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro a Jussiara, junto com vários outros funcionários do Carlos Bolsonaro? Quando começou a investigação no Ministério Público, eles foram todos intimados a depor. Mas antes de depor, fizeram uma mega reunião no gabinete do Carlos Bolsonaro. Isso em 2020, 2019, 2020. Foi antes da pandemia, então 2019. Ou começo de 2020. E aí fizeram essa reunião lá, provavelmente para combinar a versão. E não sei o que o Carlos Bolsonaro pode ter oferecido para esse pessoal não delatá-lo. Ou qual ameaça pode ter sido feita a esse pessoal para que eles não o delatassem. Porque teve gente que claramente, matérias aí, a revista Época foi lá em algumas dessas pessoas e mostrou a matéria. As pessoas nem sabiam que estavam sendo contratadas. As pessoas falavam, nossa, eu nunca trabalhei com o Carlos. Se a pessoa está no esquema de rachadinha, a pessoa vai falar alguma coisa. Vai falar, não, olha, trabalhei, não quero falar sobre assunto. Mas a pessoa ia lá, viu o jornalista lá com o microfone da revista. Geralmente, se você nunca foi entrevistado assim, ó, imagina chega um jornalista na porta da tua casa e mete um microfone pra você e você fala, peraí. A pessoa geralmente leva um susto, mas quando a pessoa não deve e não teme nada, a pessoa que não deve não teme. A pessoa fala, pro cara, eu não trabalhei não. Não, mas você ganhava 15 mil. Ó, minha casa aqui, eu ganhava 15 mil onde? 15 mil? Manda o Pix aí. Não tinha nem Pix na época dessa entrevista, mas manda o depósito aqui que tá faltando chegar. Não sei de nada. Pessoa que fala isso é porque não estava nem sabendo do esquema. Quem sabe do esquema não fala abertamente assim, não faz piadinha do caso, fala, dá o meu dinheiro aí. Não faz, porque a pessoa que está no esquema recebeu dinheiro ilegalmente, sabe que recebeu ilegalmente e vai pensar, ferrou, chegou na imprensa. Caraca, chegou na imprensa, vai ter investigação, me ferrei, deixa eu ligar aqui pro Carlos. Não, nem isso.
A tal da Jussiara, por exemplo, ela não segue o Carlos nas redes sociais, nem no Instagram, nem no Facebook. Ela não segue o Carlos. Como é que você trabalha com um político da família Bolsonaro por muitos e muitos anos e não segue o Carlos? E não segue o político que você trabalha? Estranho, muito estranho. E ganhando uma fortuna. Ela ganhava 10 mil por mês desde lá do começo dos anos 2000. Quando 10 mil era uma fortuna. Hoje 10 mil já é um dinheirão, mas imagina 15 anos atrás, quanto era 10 mil reais 15 anos atrás. Eu lembro que em 2009, faz 14 anos, eu ganhava R$1.100 numa empresa, eu falava, caraca, tô ganhando bem pra caramba. Depois eu comecei a ganhar 2.500 numa outra empresa, falei, pô, sou rico, prática, 2.500. Imagina 10 mil naquela época, porque todo mundo que eu conhecia ganhava menos de, eu ganhava 800, 700, meus amigos todos, eu ganhava 2.500, falava, caraca, agora imagina 10 mil. Eu peço a sua inscrição no canal, falou.